Quando você se afasta, ele não perde apenas sua presença, ele perde o reflexo de si mesmo. E é nesse vazio que o masculino começa a ouvir, pela primeira vez, a verdade da própria alma. O vazio que o masculino enfrenta quando você escolhe se afastar. O afastamento do feminino não é apenas um silêncio físico, não é apenas ausência de palavras ou de mensagens. É uma ruptura energética, quase invisível, mas que reverbera em cada camada da alma do masculino. Quando você decide se afastar, ele não perde apenas a sua companhia, ele perde o reflexo de si mesmo. Porque, ainda que ele lute contra essa verdade, você é o espelho que lhe mostra aquilo que ele evita olhar dentro de si. Esse vazio não é comum, não se compara a qualquer outro afastamento ou perda que ele já tenha experimentado. No passado, ele pode ter se distraído, se ocupado, buscado outros braços, tentado substituir, preencher com ilusões ou anestesiar com prazeres momentâneos. Mas quando o feminino decide se afastar, nada funciona. Tudo soa vazio, frio e sem vida. É como se a alma dele não encontrasse repouso, porque aquilo que ecoava dentro dele, a sua presença, agora se transformou em silêncio. Esse silêncio é insuportável, porque nele não há mais distração. O masculino começa a perceber a profundidade daquilo que sempre tentou evitar, o confronto com a própria solidão. Não é a ausência de você que dói, mas a ausência de si mesmo. É nesse momento que ele descobre que, durante todo o tempo, se apoiou na energia do feminino para sentir, para respirar, para ter um fio de conexão com a própria alma. E de repente, quando esse fio é cortado, tudo vem à tona. O vazio que ele enfrenta não é apenas emocional, mas existencial. Ele começa a questionar o sentido de tudo. As conquistas que antes pareciam tão importantes perdem o brilho. As distrações já não funcionam. O riso já não tem peso. A busca por reconhecimento, prazer ou controle deixa de oferecer qualquer satisfação. Porque no fundo, ele sente que algo essencial está faltando. E esse algo não é você como pessoa, mas aquilo que você desperta dentro dele. E aqui está a chave. Esse vazio não é um castigo, é um chamado. Ele o obriga a descer camadas que nunca ousou tocar. O obriga a perceber que, por trás do orgulho, da fuga e das máscaras, existe um coração ferido, fragmentado, que precisa ser curado. O afastamento faz com que ele perceba que não pode mais fugir de si mesmo. E essa percepção dói. É como se a alma gritasse em um deserto, pedindo respostas, enquanto o ego tenta manter a fachada de força e controle. Muitas vezes, nesse período, o masculino tenta resistir. Ele se revolta, sente raiva, projeta culpa, busca distrações ainda mais intensas. Mas nada preenche, nada substitui, porque o vazio que você deixa não é um vazio comum. É o vazio que a alma dele precisa atravessar para finalmente compreender a profundidade da conexão. Esse vazio também revela algo crucial: a dependência energética que ele tinha em relação ao feminino. Mesmo sem admitir, ele se acostumou a se nutrir da sua energia, do seu amor, da sua entrega silenciosa. Quando você está presente, mesmo que ele não reconheça, ele se apoia nessa força. Mas quando você se afasta, esse apoio desaparece. E é nesse ponto que ele percebe: não pode mais se sustentar em você. Ele precisa aprender a se sustentar em si mesmo. É nesse espaço de dor e solidão que o masculino é confrontado com a escolha que sempre evitou. Ou ele continua fugindo e se perde cada vez mais em ilusões, ou ele decide encarar a verdade,
romper as resistências e começar a despertar para o que realmente é. E por mais duro que pareça, esse vazio é um presente, porque nele nasce a possibilidade de transformação. Ele só começa a buscar a verdade quando não tem mais onde se esconder. Ele só começa a se abrir quando percebe que tudo o que construiu fora de si não é suficiente. E você, ao se afastar, não o abandona. Você o impulsiona. Você se torna o catalisador invisível que o empurra para dentro, para o encontro consigo mesmo. Esse processo é doloroso para ambos. Para você, porque o coração gostaria de permanecer, de segurar, de oferecer a energia que sempre ofereceu. Para ele, porque se sente perdido, rejeitado, sem chão. Mas é justamente essa dor que abre espaço para o novo. É essa dor que desperta. É essa dor que o obriga a parar de fugir e finalmente escutar a voz da alma. O vazio, portanto, não é a ausência. O vazio é o portal. É nele que o masculino começa a perceber que precisa mudar, que precisa se transformar, que precisa se tornar inteiro antes de poder se entregar. O afastamento do feminino é, então, a mais silenciosa, dolorosa e poderosa forma de amor. Porque só através dele o masculino pode, enfim, despertar. Por que o afastamento é um ponto de virada na jornada de vocês? O afastamento nunca acontece por acaso. Ele não é simplesmente uma escolha racional, nem apenas uma consequência da dor ou do cansaço. O afastamento é, muitas vezes, a única linguagem que o universo encontra para mover energias que ficaram estagnadas, para quebrar padrões que o masculino insiste em sustentar e para libertar você, feminina, da prisão emocional em que, sem perceber, havia se colocado. Esse momento de distanciamento marca uma ruptura no fio invisível que sempre esteve esticado entre vocês. Ele não corta o vínculo, mas altera sua dinâmica. Se até então você foi a presença constante, a âncora, o coração que permanecia aberto mesmo diante das ausências dele, o afastamento muda completamente o campo. Você deixa de ser a entrega incondicional que ele tomava como certa e passa a ser o silêncio que o obriga a olhar para si mesmo. O ponto de virada nasce exatamente nesse choque, porque enquanto você estava presente, ainda que ferida, o masculino podia se apoiar no seu amor como quem se apoia em uma muleta para não precisar aprender a andar sozinho. A sua energia o sustentava, mesmo sem ele reconhecer. Mas quando você recua, quando decide honrar a sua própria jornada e se colocar em primeiro lugar, ele perde esse suporte invisível. É nesse vazio que ele finalmente é obrigado a encarar o peso das suas próprias resistências. O afastamento abre espaço para que o masculino experimente algo que antes ele negava, a ausência da sua luz. Até então, ele podia brincar com a distância porque sabia que, no fundo, você continuava ali, segurando o fio. Mas quando esse fio não puxa mais, quando o fluxo cessa, ele é obrigado a sentir o contraste. E o contraste é uma das forças mais poderosas no processo de despertar. É no silêncio depois do barulho que entendemos o valor da voz. É no frio que lembramos da importância do calor. É na solidão que a presença ganha sentido. Por isso, o afastamento é uma virada. Porque ele não é apenas distância física, mas um movimento energético que muda toda a configuração do vínculo. Você não está mais vibrando na espera, na carência, na esperança ansiosa. Você está vibrando na soberania da sua própria energia. Isso cria um impacto profundo no masculino. Ele sente o corte, mesmo que não consiga explicar. Ele percebe que algo mudou,
mesmo que não admita. E essa mudança é justamente o que planta nele a semente da transformação. Esse afastamento também é decisivo para você, porque é nele que você rompe com os ciclos de repetição, com a necessidade de provar amor, com o impulso de salvar o outro de suas próprias sombras. É nele que você descobre a força de se escolher, de se honrar, de não mais reduzir a sua luz para caber no tempo dele. Esse é o ponto de virada em que você deixa de ser prisioneira da jornada para se tornar mestra dela. No silêncio da sua ausência, o masculino passa a ouvir o que antes não conseguia. Ele é forçado a confrontar os vazios que sempre tentou tapar com distrações, com racionalidade, com controle. E você, ao se afastar, cumpre o seu verdadeiro papel, não o de salvá-lo, mas o de permitir que ele se salve. Não o de carregar suas dores, mas o de obrigá-lo a enfrentá-las. É importante compreender que esse afastamento não é punição, mas amor em sua forma mais elevada, porque amar verdadeiramente alguém em uma jornada de chamas gêmeas não é mantê-lo preso à sua energia, mas dar-lhe o espaço para que descubra a própria luz. O ponto de virada acontece porque o masculino, diante do vazio, só tem duas escolhas: continuar fugindo de si mesmo até o esgotamento total, ou, finalmente, abrir o coração para aquilo que sempre esteve dentro dele. Esse é o momento em que o universo reorganiza os papéis. Você aprende a se sustentar em sua própria força. E ele aprende, pela dor da ausência, que o amor que ignorava é justamente aquilo que mais lhe falta. E quando essa consciência brota, mesmo que lentamente, a jornada entra em um novo estágio. O ponto de virada não é o fim do amor, mas o começo de uma nova forma de vivê-lo. Uma forma mais madura, mais desperta, mais alinhada com o propósito da alma. O afastamento é, portanto, o chamado invisível que move a roda do destino. É a pausa que não interrompe a música, mas prepara o coração para ouvir sua próxima nota. Como o silêncio se torna a força que rompe as resistências dele. O silêncio sempre foi visto como ausência, ausência de palavras, ausência de respostas, ausência de gestos. Mas, na jornada espiritual entre chamas gêmeas, o silêncio não é vazio, é presença em sua forma mais intensa. Ele se torna a energia que ecoa por dentro do masculino, quebrando resistências que nenhuma palavra conseguiria derrubar. Quando você se cala, não é apenas sua voz que se retira, é a sua energia que se recolhe, é a sua presença que deixa de nutrir o espaço dele. E de repente, o masculino se vê diante de um contraste brutal. Antes, ele podia se apoiar no seu amor, mesmo sem assumir nada. Ele podia sentir a sua entrega, mesmo em meio ao seu medo. Mas quando o silêncio chega, ele é obrigado a encarar o vazio que antes era preenchido por você. Esse silêncio atua como um espelho invisível. Ele mostra ao masculino a diferença entre viver conectado a você e viver desconectado. E essa comparação o obriga a perceber o que realmente importa. Enquanto você insistia em estar presente, ele podia se esconder atrás de desculpas, atrasos e fugas. Mas, no silêncio, não há onde se esconder. Ele é confrontado com a própria resistência, e essa resistência começa a perder força, porque já não há ninguém para sustentá-la. O silêncio não é punição. Ele é a força invisível que abre espaço para que o masculino escute a própria alma. É nesse silêncio que a lembrança de você se torna mais alta.
É nele que os sinais espirituais aumentam, que os sonhos se intensificam, que as sincronicidades se multiplicam. Tudo porque, sem o som da sua voz, ele passa a ouvir o chamado do próprio coração. É por isso que o silêncio rompe resistências, porque ele não pressiona, não cobra, não pede, ele simplesmente mostra. Ele mostra a ausência, mostra o peso da distância, mostra a verdade da conexão. E diante disso, o masculino se vê sem saída. Ou continua fugindo e se afunda no vazio, ou cede ao chamado da alma e começa a despertar. Seu silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra. Ele não é abandono, ele é a prova mais elevada do amor. Permitir que ele descubra sozinho, sem que você precise convencer. O silêncio é, na verdade, a linguagem do despertar. O papel oculto do feminino. Na hora de soltar, soltar não é abandono. Soltar não é desistir. Soltar não é cortar a ligação que une vocês. Na jornada das chamas gêmeas, o ato de soltar é um dos momentos mais sagrados, porque é justamente ali que o divino feminino cumpre um papel oculto e essencial, o de confiar plenamente no fluxo da alma, sem tentar controlar o ritmo do masculino, sem tentar apressar ou aliviar o processo que ele precisa enfrentar. O feminino, por natureza, é movimento, entrega, fluxo. Ela sente antes, percebe antes, desperta antes. E justamente por isso, muitas vezes, carrega o impulso de carregar o masculino junto, de segurar a mão dele e guiá-lo para a luz. Mas o que poucos entendem é que esse ato de soltar é, na verdade, a chave que permite que ele encontre o próprio caminho. Quando você solta, você não nega o amor, você o eleva. Você deixa de oferecer sua energia como muleta, como presença constante que suaviza a ausência que ele deveria sentir. Porque enquanto você permanece tentando preencher o vazio dele, ele não o encara. Enquanto você permanece tentando curar suas feridas por ele, ele não toca nelas. Enquanto você permanece tentando mostrar a verdade, ele não a descobre por si mesmo. O papel oculto do feminino é justamente este: retirar a própria luz do alcance imediato, para que o masculino perceba o quanto aquela luz lhe era vital. Esse movimento é paradoxal. Dói no início, porque o instinto do feminino é dar, amar, oferecer. Mas o despertar não nasce do excesso de doação, ele nasce da falta. É na ausência que o masculino percebe o quanto estava anestesiando sua alma, o quanto estava se apoiando na sua energia, sem realmente abrir o coração. Quando você solta, você quebra um ciclo de dependência energética. Você retira a ele a opção confortável de continuar preso ao ego, enquanto se alimenta da sua presença silenciosa. Você o expõe ao próprio deserto. E nesse deserto, ele precisa decidir. Ou ele continua se escondendo no orgulho, ou enfrenta de vez o que sente por você. Esse é o ponto oculto e poderoso. Soltar é um ato de amor espiritual. É a confiança de que o laço é maior que o medo, de que o vínculo não pode ser quebrado, mesmo no silêncio, de que a alma dele vai responder ao chamado, mas no tempo exato em que estiver pronto. Você, como feminino, cumpre o papel de guardiã da energia. É quem mostra o limite. É quem diz, mesmo sem palavras: aqui não. Não posso mais carregar o peso que é teu. Agora é a tua hora de escolher. E essa escolha só pode nascer no masculino quando você solta. É aí que seu papel oculto se revela. Você o ensina, com o silêncio, a lidar com o próprio vazio. Você o obriga a olhar para si, em vez de se perder na sua energia.
você se coloca na posição de confiança absoluta no amor que une vocês. Esse é o paradoxo da chama gêmea. Quando você segura demais, ele escapa. Quando você solta, ele volta. Porque é nesse espaço que o masculino sente, pela primeira vez, a dor real da separação. E essa dor o move. Por trás desse gesto silencioso, o feminino cumpre o mais difícil dos papéis: deixar que ele caminhe sozinho, mesmo sabendo que isso pode ser lento, doloroso e incerto. Mas também sabendo que esse é o único caminho que o leva ao despertar verdadeiro. No fundo, soltar é a maior prova de amor que você pode dar. Não o amor humano que busca controlar e garantir, mas o amor divino que confia e permite. Você não solta para se afastar, você solta para que ele se encontre. E quando ele se encontra, o reencontro entre vocês deixa de ser apenas desejo e se torna destino. O que realmente acontece dentro dele depois que você não está mais lá? 1000 caracteres. Quando você se afasta, quando finalmente escolhe parar de alimentar o ciclo de entrega unilateral, algo profundo se rompe dentro dele. O silêncio que você cria não é apenas ausência de palavras ou gestos, mas uma energia poderosa que reverbera em sua alma. O masculino, acostumado a sentir sua presença como uma espécie de âncora, de porto seguro, se vê diante de um abismo interno que não consegue mais ignorar. A sua ausência funciona como um espelho invertido. Em vez de refletir o cuidado, o carinho e a constância que ele sempre encontrou em você, agora só há o vazio. E esse vazio o obriga a encarar o que está dentro de si. No começo, ele pode até fingir que não sente. Pode se distrair, se ocupar de tarefas, se perder em compromissos ou em ilusões de controle. Mas quanto mais os dias passam, mais clara se torna a diferença entre quando você estava lá e agora que não está. É como se a vida perdesse cor, como se os sons ficassem mais abafados, como se algo vital tivesse sido arrancado de seu cotidiano sem aviso. Esse impacto não é apenas emocional, é energético, espiritual. Sua ausência desorganiza o campo interno dele, porque durante muito tempo ele se apoiou em sua luz para não olhar para as próprias sombras. Quando você estava por perto, mesmo que em silêncio, mesmo que apenas sustentando a conexão com sua energia, ele sabia que havia algo que o ancorava. Esse fio invisível lhe trazia uma falsa sensação de segurança. Ela está ali, mesmo que eu não me entregue totalmente, mesmo que eu não diga tudo o que sinto. A sua presença era a rede que amparava suas quedas. Era a certeza de que, apesar de seus medos e resistências, havia um amor esperando pacientemente. Mas quando você escolhe se retirar, essa rede desaparece. E pela primeira vez, ele se vê no chão, sem proteção, sem muletas, sem o alívio constante que você oferecia. Dentro dele, nasce uma inquietação que não pode mais ser silenciada. Ele começa a se perguntar: por que sinto tanto a falta dela, se pensei que poderia viver sem essa intensidade? Por que, agora que ela não está, tudo o que tentei reprimir vem à tona com ainda mais força? A ausência abre espaço para que o inconsciente fale alto, para que o coração assuma o controle que antes estava escondido sob as camadas de razão, de ego, de resistência. Ele descobre que não era a sua presença que o aprisionava, mas sim a sua ausência que o liberta de suas próprias ilusões. Esse processo não é imediato. Primeiro vem a negação, aquela voz interna que tenta convencê-lo de que ele não precisa de você, de que pode continuar seguindo sem se importar. Mas com o tempo, essa fachada se desmorona. Ele percebe que a dor da sua ausência não é apenas saudade. É a alma dele reconhecendo que algo maior o chama, que essa conexão não pode ser substituída por nada externo. A falta que ele sente se transforma em uma espécie de fogo interno, queimando todas as desculpas,
todos os mecanismos de fuga que usava para adiar sua entrega. O silêncio que você oferece nesse momento é a ferramenta mais poderosa, porque não há mais palavras para ele se apoiar, não há mais gestos para ele interpretar, não há mais sinais para ele esperar. Há apenas ele consigo mesmo. E é nesse confronto solitário que começa o verdadeiro despertar. Ele é forçado a sentir, a se perguntar, a encarar as próprias escolhas. O vazio que você deixa se torna o catalisador de uma nova consciência. A consciência de que perder sua energia é muito mais doloroso do que enfrentar seus próprios medos. Ao mesmo tempo, algo ainda mais sutil acontece. Ele percebe que não pode mais contar com a sua energia como antes, que a presença que antes estava sempre disponível agora está guardada por você, protegida. Esse reconhecimento desperta um respeito diferente, porque ele começa a ver que não pode tomar sua luz como garantida. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, é o que o faz amadurecer. A ausência não é punição, é convite. Convite para que ele saia da passividade e finalmente assuma responsabilidade pelo que sente. Dentro dele, a jornada se intensifica. Memórias voltam, imagens suas aparecem nos momentos mais inesperados, sonhos o perseguem, sinais se multiplicam ao redor. Ele tenta fugir, mas a vida não permite, porque a ausência não é um fim, é um chamado. E cada batida de saudade, cada lembrança que surge, é o universo lembrando-o de que não existe mais espaço para adiar. Ele precisa agir, precisa escolher, precisa se alinhar ao que o coração já sabia desde o começo. Por isso, quando você não está mais lá, não é apenas o vazio que ele enfrenta, é o peso da verdade, é a clareza que não pode mais ser apagada, é o amor que insiste em pulsar, mesmo quando ele tentou negá-lo. A sua ausência se torna, paradoxalmente, a presença mais forte na vida dele, porque é justamente a falta que o empurra para dentro, que o obriga a ver o que antes não queria ver.